são membros da Igreja Plenitude, estamos iniciando o Tadel. Eu queria dar uma breve palavra hoje. Já tive uma reunião agora com meus discípulos, soube que algumas células elas estão funcionando praticamente normal. Não são muitas, mas algumas estão. No último lockdown que nós tivemos, infelizmente, a maioria das nossas células não estavam funcionando, né? Mas dessa vez algumas estão funcionando. E é que eu deixei minha água. Peguei uma água e não trouxe para cá não. Mas enfim. Vamos divulgar aí o link da reunião, tá bom? Vamos divulgando aí para mais pessoas entrarem aqui. Mais pessoas pudessem estar juntos nessa transmissão conosco. Eu não sei muito aqui. Ok? Mas, enfim. E nós glorificamos a Deus pela presença de vocês. Aqui no Tadel, que nós vamos falar a respeito de um aspecto muito importante para aqueles que resolvem serem obreiros na casa de Deus. Jesus conta uma parábola em Lucas 19, versículo 11 em diante, que diz assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que esse homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu servo bom, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, e eu a conservei, guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Seu senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. E ele respondeu, disseram: ele já tem 10. E ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Palavra dura, parábola aparentemente dura, que Jesus contou aqui. E que tem tudo a ver com aquilo com o nosso desempenho como mordomos de Cristo aqui na terra. Todos nós somos mordomos de Deus. Mordomo é aquele que cuida da casa do seu senhor, das coisas do seu senhor, sem ser o dono. Tudo que ele faz o dono prosperar.
E a parábola que Jesus conta aqui, o primeiro fato interessante dessa parábola é que ele distribuiu minas, isso tem muito a ver com a parábola dos talentos. Ele distribuiu valores a cada um dos três aqui. Ele confiou 10 minas a um, confiou 5 ao outro e confiou 1 mina ao outro. A todos nós, Deus tem confiado coisas valorosas para nós podermos cuidar. E as coisas mais valorosas que Deus nos confiou foram as pessoas. Nós que cuidamos de pessoas, porque a maior destinação de um filho de Deus, de um cristão, é cuidar de pessoas, gerar pessoas, pastoreá-las e cuidá-las, e todos nós aqui somos líderes, e todos nós aqui exercemos uma posição de pastorear, de gerar ovelhas, de cuidar dessas ovelhas, de alimentar essas ovelhas. E essa incumbência, como eu diria, esse algo que Deus nos confiou, nós precisamos honrar. Nós não podemos ficar deitado em berço esplêndido diante desse desafio. O que recebeu 10 fez aquelas 10 renderem mais 10. E cada um recebeu uma mina. O primeiro recebeu 1 mina e gerou 10. O segundo, 1, gerou 5. E o que recebeu 1, o último, não gerou nada. Então, nós recebemos da parte de Deus coisas que é a nós confiadas. E essas coisas, como eu falei, são as vidas, são os nossos discípulos, são os nossos membros das nossas células, são as pessoas que Deus tem nos confiado. São as minas de Deus. Mina fala de algo precioso. Uma vida, a Bíblia diz que vale mais para Deus do que o mundo inteiro. Uma vida vale mais para Deus do que o mundo inteiro. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é onde nós estamos? O que é que nós temos feito com aquilo que Deus nos tem confiado? Com as minas, com as preciosidades que Deus tem nos confiado? Nós temos feito essa mina render outras. Nós temos feito essas minas frutificarem em outras. Ou nós temos tido a atitude do que recebeu uma e não gerou nada, não prosperou nada, simplesmente ficou com uma só porque a Bíblia diz, é claro, ao que tem será dado e ao que não tem até o que tenha tirado. Quer dizer, ao final, aquela mina foi tirada do que não fez nada e dada ao que conseguiu multiplicar 10 vezes. Em 10 minas, a mina que recebeu. Porque, diferentemente daquilo que a gente pensa a respeito de Deus, Deus é um Deus justo. Ele é um Deus justo e recompensa na justa medida da resposta que nós damos àquilo que nos confiou. A quem muito é dado, muito é cobrado. Bom seria que aquela pessoa não recebesse nada. Porque se não receber nada,
de nada será cobrado. Mas se receber e fizer prosperar o que recebeu, não será simplesmente cobrado, será recompensado. Porque Deus deu uma mina, ele multiplicou em 10, recebeu 10 cidades. Recebeu uma mina, gerou 5 cidades. E o que não fez nada com a mina que recebeu, até a mina que ele tinha, ele perdeu. Então, não há nenhum de nós, nenhum cristão que Deus não tenha confiado alguma coisa. Que Deus não tenha confiado um talento, não tenha confiado um dom, não tenha confiado uma destinação, um propósito, não tenha confiado um chamado, não tenha confiado uma missão, não tenha confiado pessoas. Todos nós, todo cristão recebe da parte de Deus, assim como cada um recebeu a mesma quantidade, a mesma mina, recebe da parte de Deus, queridos, a mesma condição que o outro recebe. Deus não faz discriminação, a gente é que discrimina Deus. Deus nos confia a cada um de nós a mesma porção. Porque para Deus todos somos iguais. Mas o que vai fazer a diferença não é o que recebemos, é o que vamos fazer com aquilo que nós recebemos. O que é que você tem feito, meu irmão, com o seu talento que Deus deu? Deus te deu a unção para governar, Deus te deu talento para cantar, para tocar, para liderar, para visitar, para evangelizar, para estudar a Bíblia, para ensinar a Bíblia, para ganhar vidas para Jesus. O que é que você tem feito? Você tem feito aquilo que Deus te deu? Você tem utilizado aquilo ali para que haja uma multiplicação dentro do reino de Deus? Porque aquelas minas, uma gerou 10, as 10 minas, e aquela mina voltou para Deus, voltou para o Senhor. Assim também as 5, com mais uma, 6. E Deus recebe de volta, o Senhor recebe de volta, uma e mais 10, uma e mais 5. E ele retribuiu, dando 10 cidades a um e 5 ao outro. Mas aquele que recebeu um e não fez nada, além de não receber, ainda foi tirado daquela mina e foi dado ao que teve uma maior frutificação. E Deus está certo. Porque se ele fizesse o contrário, ele não seria Deus, porque ele não seria justo. Então o que você tem feito na sua vida, meu irmão? O que tem sido feito daquilo que Deus te confiou, das vidas, da célula que Deus te confiou, da tua liderança, dos membros da tua célula? Como é que você tem cuidado? Quanto de tempo você tem gasto? Porque isso vai fazer muita diferença lá na frente. Se Deus lhe deu alguma coisa, você é responsável de dar uma resposta a Deus daquilo que Ele lhe confiou. Qual tem sido a resposta que você tem dado a Deus? Qual tem sido o seu comportamento diante do que Deus tem lhe dado? Porque a parábola que Jesus conta diz que o Senhor era duro, era rígido. E há quem pensa que Deus é um Deus bobão. Não, Deus é um Deus justo, simples assim. Quem pensa que o amor de Deus é algo licencioso, que Deus vai passar a mão na sua cabecinha, que no final ele vai chegar para você prestar contas e ele, se você não fizer nada, ele vai lhe tratar da mesma forma como aquele que multiplicou em 10, que multiplicou em 5. Vai não, meu irmão. Ele não vai. Ele não vai. Por um simples fato de que ele é Deus, e se é Deus, ele é justo. Deus não vai passar a mão. E Deus é Deus que retribui, mas ele retribui na proporção daquilo que nós fazemos com as coisas
que Ele coloca nas nossas mãos. Até um carro que Deus te abençoa. Até uma bicicleta que Deus te dá. Os filhos, a esposa, a família, que Deus tem te confiado, meu querido e dileto irmão em Cristo Jesus. Meu querido filho, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te confiado? O que você tem feito com a célula, principalmente estou falando para líderes, com o seu setor, a sua área? Nessa época de pandemia, de lockdown, é uma época maravilhosa. É uma época em que nós temos toda a condição de fazer frutificar o que Deus nos tem confiado. Não pensem vocês que esse lockdown, que essa pandemia vai parar a Igreja de Jesus. Não pensem vocês que essa pandemia e o lockdown é fator impeditivo para que nós possamos fazer prosperar aquilo que Deus tem nos confiado. Não é não. Pelo contrário. Teremos que olhar para a desgraça, não como desgraça, mas como uma oportunidade de Deus operar maravilhas. Quando levaram um aleijado e perguntaram quem tinha sido o culpado, ele que pecou o pai, a mãe, ele disse, não, ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. Irmãos, o mundo está assim para que a glória de Deus se manifeste através de nós. Se manifeste através das nossas orações, através da nossa vida, através do nosso envolvimento em servir e amar as pessoas. Isso é o tempo propício para fazer isso. E a Igreja de Jesus é exatamente isso, socorrer o órfão, a viúva e necessitado. Então, que nós possamos aproveitar esse momento, que é momento certo para nós darmos a resposta certa daquilo que Deus a nós tem confiado. Não pensem vocês que esse tempo é um tempo de escassez, de infertilidade. Não, não. Se Deus te confiou alguma coisa, aquilo que Deus te confiou tem um potencial de multiplicação enorme. Para não multiplicar, você vai ter que fazer muito esforço. Você vai ter que fazer mais esforço para não multiplicar do que para multiplicar. Creia nisso, meu irmão. Amém? Creia nisso, porque isso é a verdade dos fatos. Então, o que fazer nesse tempo? Visite os membros da sua célula. Não está tendo célula? Tente fazer online, através do Zoom. Mas não deixe de fazer alguma coisa. Porque Deus vai lhe cobrar daquilo que você está fazendo com aquilo que Ele lhe confiou. Visite, ore, ligue, passe um WhatsApp para essa pessoa. Mas não deixe de fazer o que só você pode fazer. E uma vez só você fazendo aquilo que você é capaz de fazer, Deus fará aquilo que você não é capaz. Aqueles três tinham o mesmo potencial de multiplicação. De uma mina gera 10, uma gera 5. Eles puderam fazer isso, mas com certeza eles não poderiam jamais gerar as cidades que eles receberam. Porque aquilo que nós semeamos é aquilo que é possível para nós, mas o que colhemos é aquilo que só é possível para Deus. Quando nós fazemos a nossa parte, irmãos, Deus faz a parte dele. E se Deus não está fazendo a parte dele, é porque nós não fizemos a nossa parte. Aquele moço que ficou com a mina e não multiplicou, ele não fez a parte dele. E por isso Deus não fez a parte que Deus queria fazer. Porque Deus queria recompensar todos eles. Mas ele seria justo se eles recompensassem os três, se não fizesse isso de uma forma proporcional. Porque a justiça de Deus envolve a proporcionalidade entre o que fazemos e o que recebemos. Porque aquele que não tem até o que tenha tirado e aquele que tem é tirado e dado
aquele que mais tem frutificado. E a minha oração sincera nessa breve transmissão pelo YouTube é desafiar você a sair da nossa indiferença, sair da nossa leniência, sair da nossa acomodação, sair da nossa área de conforto, porque é muito fácil a gente permanecer na área de conforto, meu irmão, fazendo as mesmas coisas. E aí nós vamos colher as mesmas coisas. Aquele que não colheu nada é porque não fez nada, ou porque fez as mesmas coisas que sempre fez. Nós precisamos sair da nossa área de conforto, urgentemente. Mesmo em meio do que vivemos. Ok? Não deixem de cuidar das pessoas, não deixem de discipular, não deixem de evangelizar, não deixem de reunir com seus discípulos, não deixem de fazer as células, pelo menos virtualmente. E quando não puder fazer de jeito nenhum, mas liga. Passa a semana ligando para os membros, deixa a célula ativa. Porque a célula não é só aquela reunião que se faz na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, não. A célula é viva. A Igreja de Jesus é viva, irmãos. Os prédios podem ser fechados, mas a Igreja de Jesus, ela anda em liberdade, ela é viva, ela é uma realidade viva. Ninguém pode com a igreja, as portas do inferno não prevalecem. A gente vai lá e derruba. Por isso eu não sei a preocupação desses pastores em querer que a igreja seja essencial. Irmãos, a igreja é essencial não é porque o homem reconhece, não. A igreja é essencial porque ela não é produto da vontade nem da concepção humana. Ela é produto da vontade e da concepção divina. A igreja é uma estrutura que não foi feita com a mão do homem, mas foi feita com a mão de Deus. Então, mesmo diante desse momento que a gente está vivendo, esse momento nós temos que ser mais criativos, mais inteligentes, mais consequentes, mais diligentes, para fazermos prosperar o que Deus nos confiou. E quando ele voltar, o nosso Senhor, para fazer a contabilidade, ele não vai aceitar as nossas desculpas esfarrapadas. Porque se nós fizermos a nossa parte de acordo com a nossa possibilidade, ele vai nos recompensar proporcionalmente. Quem pegou uma e gerou 10, ou quem pegou uma e gerou 5, recebeu de Deus uma aprovação. Para 10 cidades e 5 cidades. O problema foi com o que não fez nada, irmão. Enterrou e não gerou nada. O problema foi com esse aí. Entendeu? Então, irmãos, que nós não sejamos como esse que nada gerou, que nada fez frutificar com as coisas que Deus nos confiou, mas que nós sejamos frutificadores, multiplicadores, diligentes, para fazer, para dar uma resposta a Deus adequada daquilo que Ele tem nos confiado. São pessoas, são vidas que Deus tem colocado ao nosso redor para nós pastorearmos, para nós cuidarmos, para nós discipularmos, para nós ampararmos, para nós ajudarmos. Não esqueça que você é um pastor de um rebanho pequeno. Mas para Deus não existem rebanhos pequenos, só existem rebanhos que precisam ser bem cuidados. A Bíblia diz que um dia, que uma pessoa, vale mais que o mundo inteiro. Uma. Se você tem 4, 5, 6, imagina. Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Então, irmãos, eu vou ficar por aqui. Quero fazer uma oração por vocês. Dizer que nós estamos com vários dias de oração, várias horas já pelo Zoom. Desafiar vocês a abrir um grupo de oração, um horário. Procurem o pastor Paulo, comunique a ele, ou comunique ao pastor da sua área o seu desejo de abrir uma hora através do Zoom, uma sala de oração de uma hora através do Zoom, e ele vai lhe orientar,
vai lhe dar o suporte tecnológico necessário, mas o importante é que você assuma o compromisso de fielmente, naquele horário todo dia, você abrir sua sala, colocar à disposição das pessoas sem falhar, sem pôr a mão no arado e olhar para trás. Amém? Com relação aos dias das ofertas, vocês devem depositar na conta da igreja ou entregar o dízimo e a oferta de vocês hoje mesmo, domingo, nas mãos do seu pastor. Tá bom? Um beijo, um abraço, Deus abençoe. Pai, eu quero abençoar todos esses que estão aqui, aos teus filhos que são líderes da tua casa, que a tua mão poderosa repouse sobre a vida de cada um. Ó Deus, e que nós possamos sabermos com inteligência, com expertise, com determinação, sabermos multiplicar na justa proporção das nossas forças aquilo que o Senhor tem nos confiado, para que o Senhor possa nos confiar mais e que nós nunca sejamos como aquele servo que enterrou, não multiplicou, não fez prosperar aquilo que o seu Senhor lhe confiou. E eu te oro pela vida de cada um, que, ó Deus, a unção de crescimento, de multiplicação, seja com a vida de cada um deles, porque eu declaro em fé que chegou o tempo de nós voltarmos a ver a mão de Deus multiplicando a 100, a 30, a 200, a 1000, a 10, a 5. Nós temos que aprender, Senhor, nos ensina, nos convoca, nos tira da nossa área de conforto, Senhor, para que a gente possa fazer multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu te oro pela vida da Igreja Plenitude, te oro por cada membro, por cada pastor, por cada supervisor, por cada líder de treinamento, por cada discípulo, por cada congregado da igreja. Que a tua graça, que o teu favor, Senhor, seja com o teu povo. Que o Senhor nos conceda 24 horas de oração na Igreja Plenitude. Que o Senhor faça multiplicar as nossas células e que a nossa igreja seja casa de oração, casa de comunhão e casa em que a tua palavra é profetizada, levando o homem à realidade de si mesmo, que não é nada e que tem que se arrepender dos seus pecados e tem que entregar a sua vida ao senhorio de Jesus. Que nós tenhamos sempre essa palavra que leve o homem a um profundo quebrantamento, a um profundo arrependimento, a uma mudança de mente, a uma mudança de propósito e de destino, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Fique com Deus e até a próximo domingo, em nome de Jesus.